Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, focados e focadas! Sejam muito bem-vindos ao Focado no Edital. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, de Estatuto, de Ética e de legislações específicas para concursos públicos com mais de 10 anos de experiência na área. Eu vim aqui hoje compor, já de longa data, esse excelente, esse time top que compõe o Focado no Edital. Aliás, se você está estudando para instituições de educação, você está no curso que mais vai preparar você para essa área no Brasil. O Focado no Edital coleciona inúmeras aprovações, inúmeros resultados excelentes, maravilhosos, resultados de topo de lista de classificação, porque tem uma ênfase, tem uma dedicação total, não é Casas de Bahia não, mas dedicação total à área de educação. Então, eu estou aqui hoje para gravar o nosso curso de questões para o IFE, o Instituto Federal Fluminense. E se é Instituto de Educação, aqui é o lugar certo. Beleza, galera? Então eu vou ficar pequenininho aqui para não ficar na frente de vocês e a gente já vai começar o nosso curso de questões. Gostaria, obviamente, de fazer alguns comentários sobre o nosso curso de questões como um todo. O edital, ele foi publicado e ele vai ter como banca organizadora o Instituto AOCP. Não é a AOCP, é o Instituto AOCP. É a mesma banca, mas tem diferença. Então, enfim, a gente vai fazer questões do Instituto AOCP sempre que possível. Por exemplo, nós vamos começar o nosso curso de questões com a Lei 8.112, o Estatuto dos Servidores Federais. Tem questões AOCP suficientes para a gente estudar? Tem, bastante questões. Mas outras legislações que fazem parte da nossa disciplina não tem tanta questão assim. Então, invariavelmente, a gente vai ter que procurar alternativas para testar os nossos conhecimentos e, evidentemente, transmitir o conteúdo da maneira que a gente deseja. Beleza, meus queridos? Então, sem maiores delongas, eu já vou trazer para vocês a nossa primeira questão. Como eu disse, a gente começa com a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. E como de costume, eu trabalho os temas de maneira organizada. Então a gente vai começar com questões do início da Lei 8.112, noções introdutórias, vamos falar de formas de provimento, requisitos para posse em cargo público e por aí vai. Depois a gente caminha, chega na parte de remoção, de vacância, de direitos e vantagens, fala de remuneração do servidor e por aí vai. Trabalhando toda a Lei 8.112, na verdade toda não, a parte final dela não faz parte do seu edital. Vamos até o procedimento ou os processos disciplinares. Dali em diante, a parte de seguridade não vai ser cobrada na sua prova, beleza? Então a primeira questão diz assim: de acordo com a Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Preste atenção antes da gente começar, galera. Servidores públicos civis da União. Se é civil, exclui a galera das Forças Armadas, eles têm estatuto próprio. E se é da União, exclui os servidores dos estados, DF e dos 5.570 municípios. Por quê? Porque esse estatuto é só do servidor federal. Aí vamos agora analisar as assertivas. A primeira: servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Galera, corretaço. Servidor, de fato, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Essas definições iniciais estão lá nos artigos 1º, 2º, 3º. Introdução, né? 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 8.112. Vale a pena você fazer a leitura. Pois bem, a assertiva 1, então, correta. Servidor é aquele que ocupa cargo público. Ah, professor, mas e se o cara ocupar emprego público? Aí ele é empregado público, não é servidor, tá bom? Então aqui, essa definição de servidor está correta na literalidade da Lei 8.112. Segundo, o que é cargo público? Diz assim a assertiva 2. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Gabarito, também correto, assertiva absolutamente correta. Esta é a definição de cargo público nos artigos iniciais da Lei 8.112. É o conjunto de atribuições e responsabilidades, ou seja, tem o que o servidor vai fazer
e de que forma ele vai responder pelo que ele fizer, tá bom? Previsto na estrutura de organização da administração. Perfeito. Entregue a um servidor. Afinal de contas, servidor que ocupa cargo. Logo, cargo é o local de lotação do servidor. Terceiro, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Essa é boa. O que é a investidura em cargo público? Existem 7 formas de provimento. Dessas 7 formas de provimento, essa questão basicamente traz para a gente a necessidade de falar da originária dessas 7, que é a nomeação. De 7 formas de provimento, somente uma é originária, que é a nomeação. A única forma de você que assiste essa videoaula e não é servidor, alguns de vocês podem ser, mas naturalmente a grande maioria não é, de se tornarem servidores é através do processo de nomeação. Ah, professor, então quer dizer que quando sou aprovado num concurso eu sou nomeado, eu já sou servidor? Não, porque a nomeação é o ato de provimento, mas não ocorre ainda a investidura. Investidura é como se fosse o dia que você veste a camisa do Estado, que nem jogador de futebol, dá um tapinha aqui, ó. Agora eu sou do Estado, agora eu sou do IFE, né? Seria mais ou menos isso, tá? Então é o dia que você se torna servidor. É o dia que você recebe as atribuições do seu cargo. É o dia que você passa a responder por eventuais irregularidades do cargo. Isso é a investidura. E essa investidura, assim como diz a questão, ocorre com a posse, galera. Então o gabarito está correto, a assertiva 3 está correta. Por quê? Você é nomeado, a administração está falando assim, ó, tô te querendo, hein? Aí você assina um termo de posse, é você dizendo, e eu também quero você, administração. Aí rolou o casamento. A administração separou a vaga para você, você aceitou a vaga, pronto. Você vestiu a camisa de Estado. É nesse dia que você atualiza as redes sociais para servidor público @IFE. Beleza? É isso. Exatamente assim. Tá bom? Agora, queria chamar a atenção de outra coisa. Algumas características da posse. Prazo. Prazo máximo de 30 dias. Nomeado, prazo máximo de 30 dias para tomar posse. A posse pode ocorrer mediante procuração. E se por um acaso um servidor for nomeado, um candidato, aliás, for nomeado e não tomar posse dentro do prazo legal, a administração não vai fazer nada. Ela vai simplesmente ignorar o ato de nomeação daquele servidor e nomear o próximo candidato do concurso público na lista de classificação. Tecnicamente, a nomeação tornar-se-á sem efeito em caso de inocorrência ou não ocorrência de assinatura do termo de posse dentro do prazo legal. Então, não tomou posse dentro do prazo legal, nomeação tornada sem efeito, a administração chama o próximo. Maravilha, galera? Então, gabarito da 3, correto. Depois vem a 4, que é a complementação da 3. Exercício efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança? Perfeito, pessoal. Então, já vamos adiantar que o gabarito é a alternativa E. 1, 2, 3 e 4 estão corretas, gabarito E. O que seria o exercício? Bom, você foi nomeado, a administração separou a vaga para você. Você disse que concorda, você assinou o termo de posse. É como se fosse aprovado no processo seletivo, assinou o contrato de trabalho na iniciativa privada. Seria mais ou menos isso. Agora falta o quê? O trabalho, o exercício. O exercício ele deve ocorrer em 15 dias após a assinatura do termo de posse. Então, nomeado, 30 dias para posse, 15 dias para o exercício. Se a posse ocorrer exatamente no dia seguinte da nomeação, o prazo de 15 dias já começa a contar ali. Pois bem, e se tomou posse e não entrou em exercício dentro dos 15 dias? O que acontece? Chama o próximo? Não. Aí, nesse caso, o servidor será exonerado. Por quê? Porque agora ele já é servidor. Ele já se tornou servidor, já estava legalmente investido, não entrou em exercício dentro do prazo, rala. Por quê? Porque você não entrou em exercício dentro do prazo. Simples assim. Beleza? Então, gabarito, alternativa é. Vamos para a questão de número 2, que discute aqui com a gente os requisitos para investidura. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta. A. A idade mínima para investidura em cargo público é de 16 anos de idade completos antes do provimento. 16 não, 18, tá bom? 16 não, 18. Tem jurisprudência do STF sobre emancipado e tudo mais, mas não vale a pena discutir aqui, não vai cair na sua prova. B. A investidura do cargo público se fará com um anúncio público do resultado final do processo seletivo após a apreciação dos recursos dos candidatos. Meus queridos, a investidura ocorre com a posse.
Então, isso aqui vai acontecer, claro, vai ter a lista final, vai ter homologação no concurso, vai ter nomeação e depois vem a posse. Aí sim ocorre a investidura. Então, a B, muito errada. C, a aptidão mental é exigível somente em cargos públicos que requeram atividades braçais do servidor? Galera, a aptidão física e mental é requerida em todos os cargos públicos, tá bom? Seja nos cargos braçais, nos cargos intelectuais, a aptidão física e mental é requerida em todos, tá certo? Então é um requisito para posse. Esse somente aqui, portanto, está errado. Gabarito só pode ser a alternativa D. A quitação com as obrigações militares e eleitorais é requisito básico para a investidura em cargo público federal. D de dado é o nosso gabarito, beleza? Tá aqui, ó, deixa eu sair da frente. Os gabaritos estão aparecendo aqui atrás de mim, né? Agora que eu me dei conta disso. Mas tá aí o gabarito D de dado, beleza? Vamos à nossa próxima questão, questão de número 3, e que trata sobre o tema formas de provimento. A gente já falou um pouco da nomeação, né? Ok. Agora, existem outras 7 formas de provimento. Quais são essas outras formas de provimento? Vem aqui comigo, é o famoso arerê. Deixa eu botar um vermelho mais coisa aqui. Eu odeio esse vermelho, gente. Me incomoda, acho ele muito vivo. Arerê. No. Pe. Re. Re. O que é isso? O A é de aproveitamento. O re é de readaptação. Aí tem 4 re, né? Você bota na ordem que você quiser, eu vou botar na minha. Aqui eu gosto de trabalhar. O outro re, eu boto reversão. O no é de nomeação. O P é de promoção. O outro re é de reintegração. E o último re é de reversão. Desculpa, recondução. Reversão já foi. Todas essas formas de provimento, exceto a nomeação que a gente já falou, né? Elas estão ligadas a um acontecimento, a um fato gerador, digamos assim. Por exemplo, o aproveitamento é o servidor estável, que tem o seu cargo extinto, e aí ao invés dele voltar para o focado no edital para estudar e passar no novo concurso, ele será posto em disponibilidade. E aí, após o surgimento de um cargo compatível, ele vai ser o quê? Aproveitado. Então, o aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Lembrando que a disponibilidade ela é remunerada proporcionalmente ao tempo de serviço. Você estava trabalhando, já estável, seu cargo foi extinto por lei. Você vai para casa, recebe proporcionalmente ao tempo de serviço e aí depois você, quando surgir um cargo compatível, será aproveitado, retornando para esse cargo compatível. Isso é o aproveitamento. Readaptação é quando você tem alguma limitação física ou psicológica e não pode mais desempenhar as atribuições do cargo. Você é readaptado em um outro cargo. Independe de estabilidade. Reversão ou retorno do aposentado. São 2 as hipóteses de reversão. Você está aposentado por invalidez ou incapacidade permanente e aí está curado da doença que você tinha. Volta a trabalhar vagabundo. Você volta onde? No cargo que você ocupava. Se ele estiver ocupado, você atuará como excedente. E a segunda forma de reversão é você se aposentar voluntariamente, pediu para se aposentar, não está aguentando mais ficar em casa, pede para voltar. Se você se aposentou voluntariamente, pediu para voltar, era estável quando em atividade, se aposentou nos últimos 5 anos e tem cargo vago, a administração analisará o seu pedido. Ela não é obrigada a te aceitar de volta, ela pode negar caso não queira você de volta. Depois nós temos a promoção. Promoção é você subir de cargo na sua carreira. Reintegração é quando você integrava os quadros da administração, foi demitido e agora será reintegrado. Você retorna aos quadros da administração. Então, é uma demissão que foi provada administrativa ou judicialmente indevida e ilegal, o servidor retorna, inclusive do servidor estável. E, por fim, a recondução, que ocorre com o servidor em 2 situações. No caso da reintegração, ele estava ocupando um cargo, o antigo ocupante desse cargo foi reintegrado
os dois não podem ficar no mesmo cargo. Se este servidor que estava aqui for estável, ele tem direito de ser reconduzido ao cargo anterior. Se não for estável, ele é exonerado. Ok? E a segunda hipótese de recondução é o servidor que tinha um cargo público, já era estável, passou no novo concurso e nesse novo concurso foi reprovado no estágio probatório. Ele tem direito a ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Beleza, meus queridos? Então, dito isso, claro que a riqueza de detalhes e a coisa de maneira mais pausada está lá na nossa apostila, galera. Dá uma olhadinha lá no nosso conteúdo apostilado, que é show de bola. Aí diz assim a nossa questão número 3. Quando o servidor passa a ocupar cargo diverso do que ocupava, tendo vista a necessidade de compatibilizar o exercício da função pública com a limitação sofrida de sua capacidade física ou psíquica, a forma de provimento será, essa aí é fácil, né, galera? B de bola, readaptação, tá bom? Tá aqui atrás de mim, tá? Deixa eu sair da frente para vocês verem. B de bola é o nosso gabarito. Lembrando que transferência não existe, tá bom? Transferência era uma forma de provimento, assim como a ascensão, até 1997, mas foram consideradas ambas inconstitucionais. Vamos agora à questão 4, que diz o seguinte: nos termos da 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa que apresenta uma forma de provimento de cargo público. A. Supressão. Como diz o padre Quevedo, isso não existe. B. Ok. É o gabarito. B de bola. C. A extensão. Considerado inconstitucional, não existe mais. Transferência. Considerado inconstitucional, não existe mais. Deposição. O rei foi deposto. Isso é coisa de tirano, rapaz. Né? Deposição. Cara, não existe, não. Então ele viajou aqui bonito. Questão tranquila. B de bola. O nosso gabarito. Vamos agora à última questão desse nosso primeiro bloco. Questão 5. Que diz o seguinte: Zezinho, servidor estável, lotado em exercício na sede do IBGE, localizado em Brasília, Distrito Federal, foi requisitado para desenvolver suas atividades na unidade do IBGE, localizada no município do Rio de Janeiro, RJ. O Departamento de Gestão de Pessoas, DGP, informou que esse servidor não está de licença e nem gozando de afastamento legal. Nesse caso, consoante a Lei 8.112/90 e suas alterações, José terá no mínimo. Bom, a questão fala de um servidor que foi o quê? Removido, né? Ele saiu do IBGE lá em Brasília e foi para a unidade do IBGE no Rio de Janeiro. Ele tem um prazo mínimo de dias para se apresentar na nova localidade? Sim. O mínimo de dias para se apresentar na nova localidade é de 10 dias. Ah, tá. Eu posso dar mais de 10 dias? Porque, tipo assim, Brasília, Rio, uma distânciazinha razoável, né? Acho que ele vai ter que fazer frete e tudo mais, 10 dias talvez seja pouco. Sim, o máximo é de 30 dias. Então, veja, o poder público é obrigado a dar 10, mas ele pode dar 30. Ele pode dar 25? Pode. Ele pode dar 28? Sim. 12, 15, 17, 19, 18, 21, 29. Ele pode dar quanto quiser. Entre 10 e 30 fica a critério do poder público. O mínimo é 10. E aqui a gente já vê que o gabarito é a alternativa A. Olha ali, ó. No mínimo 10 dias e no máximo 30 dias. Contados da data da publicação do ato de remoção para a retomada do efetivo exercício das atribuições. Porém, ele poderá declinar desse prazo. Isso está absolutamente correto. Por que ele poderá declinar dos prazos? Porque se ele for um trabalhador tarado e a administração dele 25 dias, ele quiser aparecer no primeiro dia lá para se apresentar, foi removido na segunda, ele quiser se apresentar na terça, fica a critério dele. Tá bom? Então ele pode declinar dos prazos. Ele pode, a administração é obrigada a dar um mínimo de 10. Então o gabarito é a alternativa A. Qual o erro das demais? Vamos lá. B, 12 dias, já está errado. Mínimo de 12 está errado. E máximo 24 está errado. Poderá declinar dos prazos, ok? O resto me parece correto, né? Depois fala que mínimo de 15 está errado, máximo de 30 até o 30 está ok. Né? Depois o mínimo de 20 está errado, o máximo de 30 está ok. Mínimo de 30 está errado, máximo de 45 está errado. Então, gabarito alternativa A. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco. Clica aí embaixo que eu vejo você
na sequência do nosso curso de questões. Tchau, tchau, galera.